Olá pessoal, saudações tricolores. Eu diria que feliz, né? Ontem o Fluminense ganhou de um grande adversário e fez uma partida ótima. Eu acho que o Fluminense ontem mostrou porque está no topo da tabela, apesar de ter um elenco mal planejado e um elenco que não foi escolhido pelo próprio técnico. Acho que é legal a gente falar alguma coisa que está acontecendo desde quando estava na nona rodada do campeonato. Eu falava, a gente tem que ficar aqui nesse bolinho. Quando chegar nas 6 últimas rodadas, que a gente vê onde é que a gente está. Agora faltam 2 rodadas para nós e o Fluminense está garantido já na parte de grupos da Libertadores, o que também não é muita coisa. Se a gente vê a história do Fluminense, ver quem que nós somos, hoje são 8 vagas para a Libertadores. Quer dizer, 40% do campeonato vai para a Libertadores. Tá certo, 2 vagas vão para a disputa de grupos. E 6 dados, quer dizer, 30% já está garantido na fase de grupos. Quer dizer, é uma obrigação do Fluminense estar ali. Pela história que o Fluminense tem, ontem eu vi não sei, coisa de Twitter. Só 8 clubes de 2003 para cá ganharam o Campeonato Brasileiro. O Fluminense ganhou 2 vezes. Então, o Fluminense é um dos 8 que ganharam o Campeonato Brasileiro de 2003 para cá, desde os pontos corridos, nos últimos 20 anos. Então a gente tem que estar ali, brigando sempre entre os 6 primeiros. Mas antes disso, vocês estão vendo que eu sou com uma camisa diferente. É a camisa de mais um clube extinto do Rio de Janeiro, feito pelo professor Kleber. É a camisa de mais um clube tijucano. A Tijuca é uma coisa interessante. Acho que a Tijuca foi o bairro que mais deu, no início do século passado, mais times para o Campeonato Carioca. Essa aqui é a camisa do Sírio-Libanês Atlético Clube. Né? É uma camisa cobra coral, branco, vermelho e preto, na horizontal. É um clube que foi fundado em 1921 e acabou mais ou menos no meio dos anos 30, 1930. Interessante que esse clube nunca ficou lá embaixo, foi o último colocado. Você vê as colocações dele nos campeonatos cariocas, é 6º, 7º, 8º, 9º. Aí, em 1928, a Associação Metropolitana de Esportes Atléticos, a MEIA, era uma das que organizava o Campeonato Carioca, suspendeu o Sírio-Libanês, porque o Sírio-Libanês não tinha campo. Jogava no campo do Mangueira, que era na Rua Desembargadores Ido, na Tijuca, que hoje pertence ao Tijuca Tênis Clube. Então o Mangueira jogava ali e o Sírio-Libanês, sendo da Tijuca, também usava aquele campo ali como sendo o campo de mando dele. Aí suspenderam, não tinha campo, não podia jogar. Aí 6 meses depois dessuspenderam, tiraram a suspensão e ele voltou a jogar, mas quando chegou ao início do profissionalismo, ele já não tinha campo, encerrou as atividades. Nunca teve um jogador de destaque, nunca foi campeão, mas sempre teve ali. É interessante, porque eu vi o Tijuca, por exemplo, a Tijuca bairro teve o Adoc Lobo, o Mangueira, o Sírio-Libanês, o Tijuca Futebol Clube, que foi o pior, um dos piores, junto com a Tijuca teve os 2 piores clubes do Brasil. São fundadores, pedra angular e pedra fundadora do Ibis. Os piores times do Distrito Federal naquela época. Times que não ganharam nada de Tijuca, então foi um horror. E ainda teve o América, que também hoje está tentando se reerguer, fazendo um shopping no lugar onde ele era, como o Botafogo, fazer o clube em cima do shopping. E pelo menos o América tem um estádio, está devendo a todo mundo, mas o América é um time que ainda tem torcida mesmo, não é brincadeira não, que mingua a cada dia. Mas o América pode ser uma SAF. Se o América virasse uma SAF, ele se reergueria muito rápido, porque as dívidas do América, que para o América são gigantescas, para um investidor absolutamente nada. E é um clube que já tem um estádio. Com 10 mil reais você transforma aquele estádio num bom estádio médio para 15, 16 mil pessoas. Pode fazer até para 20 mil se quiser ali, mas não cabe 20 mil.
É um lugar muito ruim para ter 20 mil pessoas de público. Mas é um estádio igual o Atlético Goianiense. 15 mil pessoas, 14 mil pessoas, fácil. Dá para o América se reerguer, se arranjar um investidor. Então é isso. O sírio-libanês viveu 10 anos, 11 anos, 12 anos e acabou. Nunca foi campeão de nada, também nunca foi o último colocado. E acabou também porque o profissionalismo chegou e já acho que o grupo que mantinha a camisa desistiu. Quem que é a camisa? É só falar com o professor Kleber. E mais, Andaraí Eterno. Está aqui o livrão. Cheguei no final, vi todas as súmulas, vi todos os nomes que jogaram, as histórias, tem muitas histórias interessantes aqui. Está aqui o livro do Andaraí Eterno, quem desejar. E depois vem aí, estou vendo que vem um livro aí com uma compilação dos vários clubes. Vai ser provavelmente um livro que nem esse, ó. E vai ter a história do Mangueira, do Tijuca, do Adoc Lobo, do Catete, do Americano, dos Irmãos Amar. Irmãos Amar, talvez eles coloquem os Irmãos Amar, que é uma camisa que eu vou mostrar na próxima agora. Então, tem muita camisa para ser mostrada. E tem muita história para ser contada. E tá sendo, antes ele fazia um livreto que acompanhava as camisas. Esses livretos estão se transformando num livro. Porque soma um, soma outro, soma outro, vai dar um livro. E vai ficar um livro também tão bacana quanto esse. E é uma coisa muito bacana para a memória do futebol brasileiro e carioca. É isso aí. Falou? Vamos falar agora de outros assuntos. Eu tenho mais 2 assuntos para falar. Falar sobre o jogo de ontem e falar sobre as eleições do Fluminense. Sobre a eleição. Eleições não, eleição do Fluminense. Eleições foram as que terminaram agora, sexta-feira passada. Eu estou feliz. Mas vamos falar do jogo de ontem. O jogo de ontem começou um jogo. Aconteceu isso contra o Juventude, aconteceu isso contra o Ceará. O Fluminense parece que não acorda muito ligado. Ele entra no jogo meio desligado, né? Parece que não acorda rápido para começar o jogo. Aí os caras criam logo umas oportunidades na cara do gol do Fluminense. O Fábio fez uma defesa, aquela defesa de futebol de salão. Que o cara sai para a bola bater nele. E bateu na perna dele e foi para escanteio. Uma chance clara que eu acho que foi o Luciano que perdeu. Logo depois também a gente teve uma chance. Aí o jogo foi engrossando, o Fluminense foi tomando conta do jogo, mas o São Paulo muito bem armado, marcando bem o Fluminense. Até que o São Paulo conseguiu um golaço. O Luciano fez um golaço. Aí eu ouvi falar, falhou, defesa falhou, ninguém falhou. O outro time também tem méritos, pô. Um lateral batido, tentaram tirar, a segunda tentativa de tirar, jogaram para frente da área e o cara pegou de primeira. E lá em cima, quer dizer, foi um gol muito bonito. Um gol que não tem culpados na defesa. Teve a felicidade do Luciano acertar um chute muito difícil. E o Iago acertou um chute igual ao dele. Só que o goleiro pegou, porque ela não foi lá em cima, foi mais baixa. Aliás, o Iago tem uma coisa interessante. Ele não joga de perna direita, ele não tem de perna esquerda. Mas ele fez um centro de perna esquerda no último jogo, 2 centros. E ontem acertou 2 bolas de esquerda. Eu acho que ele está treinando isso separado. Mas o Fluminense, tirando esse gol do São Paulo e o gol que eles perderam logo de cara, que o Fábio fez uma saída de goleiro de futebol de salão, a bola bateu nele e saiu. O Fluminense, as oportunidades foram todas do Fluminense. Foi esse chutaço do Iago que o goleiro pegou. Foi aquele chute do Cano que o goleiro espalmou, bateu na travessão e saiu. Foi outra vez o Cano pegou uma bola que entrou sozinho, não sei quem deu enfiada para ele. Ele tocou, a bola raspou na trave, no pé da trave direita. Foi aquela bola que ele tentou do meio de campo que o goleiro pegou. E foi aquela cabeçada no final do jogo, que no final do primeiro tempo o goleiro pegou. Quer dizer, o Fluminense teve grande chance, o Fluminense mandou no jogo. Depois que o Fluminense levou o gol e se acertou. Quando veio o segundo tempo, o Diniz me vem com 3 substituições.
eu fiquei com medo da substituição que ele fez tirando o Cris Silva, que é uma porcaria. Né? O Cristiano, por mais que queiram falar, por mais que o mandatário queira falar que, olha, não, ele montou um time que é uma porcaria, que o Fernando Diniz acertou o time. Mas gastar 18 milhões em Cristiano e Caio Paulista é para morrer. E fora o fato de gastar muito mais do que 18 pagando salário para Felipe Melo, Oswaldo não, eu sempre falo Oswaldo, William Bigode e Natan. Embora o Natan ontem tenha entrado bem. Então foi muito mal gerenciado. Ainda tem o Marrone, mas o Marrone foi pedido do Diniz. Então o Fluminense mandou no jogo, mas fez com essa substituição. O que me deu medo da substituição foi o Alexander. O Alexander falou assim, pô, vai queimar o moleque é volante, pô. Tem o Marcos Pedro, por que não enfiou o Marcos Pedro no lugar do Cristiano? Ontem já teria até tido um motivo para comparar, olha, uma porcaria contra um jogador. E o Alexander correspondeu o jogo inteiro e correspondeu logo de cara, porque ele pegou um canhão com 1 minuto de jogo, o goleiro espalmou e o Cano, saco. Quando o Cano empatou aquele jogo ali, o São Paulo e o Fluminense veio para cima. Foram 20 minutos de show do Fluminense. Show do Fluminense. Show. O São Paulo sabia o que fazer com a bola. Podia ter sido mais, porque o Matheus Martins colocou uma bola que passou no pé da trave esquerda. Podia ter sido gol quando estava 1-1. Mas logo depois o Cano, uma jogada do Matheus Martins com o Natan para o Matheus Martins para trás, o Cano saco. A outra, uma jogada do Natan com o Ganso jogou para trás, o Matheus Martins matou, pegou todo mundo, pegou o goleiro no contrapé, pegou o goleiro e toda a defesa no contrapé. Fez 3. Poderia ter feito mais, aí o Fluminense deu uma arrefecida, mas continua mandando no jogo, o jogo inteiro. Foi uma exibição de gala do Fluminense. E isso foi mostrado quando o Ganso saiu, que foi uma imagem muito bonita para calar a boca de muita gente. E eu me sinto excepcionalmente feliz. Primeiro, sempre fui dinizista. É só pegar meus vídeos eu pegar a leiteria aqui da época que o Diniz saiu, em 2019. Segundo, desde o ano passado, quando o Ganso quebrou o braço, que eu falo, o Ganso é titular absoluto. E nego mandando comentário, fazer os comentários, esse cara tá morto. É uma contratação de merda, tipo o Cristiano. Eu não mudei, tá aí, ó. Pelo menos eu acertei, tá aí. Acertar e errar, a gente acerta e erra, mas você vê um grande jogador e vê um técnico que pensa diferente, tem gente que olha e não vê. É que nem mágico, que nem criança em festa que tem mágico. A criança tá olhando e não tá vendo. Mas quem vê, pô, esse cara não pode ficar fora do time pra um monte de porcaria. E o Diniz fez o time jogar, o time agora já joga como ele quer. Eu espero que a montagem do elenco do Fluminense para o ano que vem ele consiga achar pessoas, jogadores bons. Já temos o substituto do André, porque o André vai embora. O Matheus Martins já está vendido, o André já foi embora, o Luiz Henrique já foi. Olha só o que nós perdemos com o Mário Bittencourt. Kaique, João Pedro. João Pedro foi com ele? Acho que foi. Kaique, João Pedro, Marcos Paulo, Metinho, Luiz Henrique. 5 jogadores bons. Muito bons. Então vai embora agora o André e vai embora o Matheus Martins. 7. Por aqueles preços que ele faz, né? Olha, tem aqui metas que ninguém chega nas metas. Ninguém chega nas metas. Então vai vender por 6 milhões de euros. E eu espero que o André seja vendido por pelo menos, ele fala em 20, quando ele fala em 20 é porque ele vende por 10. Né? 20 será com aqueles bônus que ele também não vai atingir. Então a gente já tem o Alexander. E a gente tem jogadores em casa. O que dá medo é o seguinte, o Fluminense está... você não faz 5, 6 jogadores por ano. Quem que a gente tem bom ainda no Fluminense? Que pode subir para ser vendido, para poder manter em dia as contas que o Mário fala que estão em dia, que estão equacionadas, só que uma conta que está equacionada, que há 2 anos atrás a dívida era de 700 milhões, hoje a dívida está em 1 bilhão, como é que isso está equacionado? A dívida está subindo.
Tanto que não tem nem balancete, não foi feito balancete nem balanço. Nós estamos chegando em dezembro. Nenhum trimestre foi mostrado e o balanço vai chegar quando? Então, o certo seria, se o Mário fosse uma pessoa confiável, não é? Era chamar o Bigode, o Felipe Melo, que tem que entrar, você repara, o Felipe Melo tem que entrar. Ontem tinha entrado aqueles três, eu virei para minha esposa, eram 30 minutos de jogo. Falei assim, ô Márcia, pode ter certeza, escreve o nome aí, Felipe Melo, esse cara vai entrar. Ele tem que entrar, é contratual, não sei porquê, aí o cara entra. Pô, não era melhor ter colocado o Michel Araújo do que o Felipe Melo? O Fluminense mandando o jogo, agora o São Paulo destruído, todo modificado, já porque foi entrar, tinham feito 6 substituições, 5 substituições, 4 substituições, aí bota Felipe Melo. Então, se o Fluminense tivesse uma administração consciente, chamava o Felipe Melo, chamava o Bigode, chamava o Natan. O Natan entrou bem ontem. Porra, mas é o 50º jogo do cara, ele entra bem em um jogo, joga mal 4, ganhando 450 mil reais por mês, não conseguiu se firmar como titular. Então, só nesses 3 é 1,5 milhão. Porque o Felipe Melo ganha 600, um pouco mais de 600 mil reais por mês. O Natan 450 e o Felipe e o Bigode também nessa faixa. Sem encargos trabalhistas já dá 1,5 milhão. Aí você bota o Marrone, dá 2. Eu não boto o Alan porque o Alan agora vai poder. O Alan não é bichado, o Alan é muito bom jogador, embora o salário dele para mim seja muito alto, botaram 400 mil. Mas o Alan pode escrever, o Alan vai agora treinando com todo mundo, espero que o Fernando Diniz dê chance para ele. Mas se pegasse esses 4 que eu falei, ó, e o Fábio, que agora foi renovado, porque tem um goleiro que foi da seleção brasileira, que o Grêmio vendeu há uns 4 anos atrás, porque esse estava duro e precisou de uma oferta e vendeu, que jogou na seleção brasileira e é jovem em relação ao Fábio, deve ter seus 29, 30 anos, é o Marcelo Groi. Marcelo Groi quer voltar para o Brasil. Eu ia buscar o Marcelo Groi. Mas agora, quem que sobe? Marcos Pedro, João Pedro, Alexandre, já começa a botar o Arthur para jogar. Ah, porque nós não estamos ganhando nada na base. Não tem que ganhar nada na base. Na base a gente tem que fazer jogador. Se você está na base sendo 8º, 9º, 10º, a tua base está uma porcaria. Mas se a sua base está sempre entre os 4 primeiros, então você tem jogador. Esses jogadores têm que vir para ser preparados para jogar no time principal. Então, hoje em dia, a gente tem poucos. A gente tem o Arthur, o Alexander, o Wagner, o filho do Iranildo, o Iago, o Luan Freitas, o João Neto. Acabou. Acabou. Esses aí, tem alguns que não vão se vingar. Tem o Granada, tem o Alexandre Jesus. Isso aí pode esquecer, não vai dar lugar nenhum. O Alexandre Jesus já teve um monte de chance, nunca fez nada. Tem o John Kennedy. Ainda resta uma esperança. O John Kennedy, se botar a cabeça no lugar, dá jogador. Bola ele tem. Bola ele tem sobrando. Mas de repente vai ser bom dar uma emprestada nele para depois voltar, para ele poder ver se vai para uma cidade do interior, uma cidade pequena, para parar de fazer merda e saber que ele é jogador de futebol e pode ficar milionário com isso, pode inclusive jogar fora do Brasil. Inclusive temos vários exemplos. Por exemplo, o Adriano Imperador. Depois que veio para cá, aí virou Adriano Imperador, vive lá na comunidade dele, feliz da vida, mas milionário. Enquanto foi lá para fora e se firmou, jogou pra caramba na Itália, jogou pra caramba na seleção brasileira e fez a carreira dele e ficou milionário. É isso, o Fluminense agora tem que começar a preparar o time para o ano que vem. Tem que contratar, vai buscar com o dinheiro que se gasta nesses veteranos que o Fluminense tem. Ontem deu para ver o Reinaldo jogando, é esse que eles querem? É esse? Outro Marcos Pedro. O Alexander ontem, que não é na posição dele, jogou pra caramba, mas o Alexander vai entrar na vaga do André. Que é uma pena, o Fluminense tinha que segurar o André de qualquer maneira, mas não vai segurar. É uma pena não segurar o Matheus Martins. Cadê o pessoal que adora falar mal do Matheus Martins? Compara o Matheus Martins com 18 anos e o 18, 19 anos e o Luiz Henrique com 18, 19 anos. O Matheus Martins bota o Luiz Henrique no bolso. No bolso. Deve ter umas 4 assistências, 5 assistências, o Luiz Henrique nunca teve isso somado. E gols.
Então o Matheus Martins vai embora. Se segurasse o Matheus Martins mais 2 anos, ia vender muito mais, muito melhor do que o Luiz Henrique. Mas não é pouco, não, muito melhor. Porque ele é muito mais jogador que o Luiz Henrique. Sempre foi. O que o Luiz Henrique foi na base? Nada. Explodiu no profissional. E o Matheus Martins já entrou no profissional com a torcida cobrando ele para ser o novo Luiz Henrique. Só que ele é muito melhor. Os números não mentem, os números mostram. É isso aí, o Fluminense agora vai pegar o Goiás. Eu estarei lá, vou ao Maracanã ver o último jogo do ano no Maracanã, do Fluminense. E acho depois vamos pegar o Bragantino já está meio barro, meio tijolo, dá pra gente ganhar. Acho que se o Fluminense vencer os 2 jogos, não. Ontem o Corinthians ganhou do Ceará em cima da hora, aos 45 minutos, e o Atlético Paranaense segurou o Internacional até os 25 minutos do segundo tempo. Aí levou um gol, depois levou outro. Mas o Atlético Paranaense corre risco até de não se classificar. Ele pode não se classificar para Libertadores. Porque se ele perder mais, vamos imaginar uma coisa, ele perde 2 e aqueles que vêm atrás ganham 2, ele sai do grupo. Porque eu acho que o Fortaleza vai se classificar, o Atlético Mineiro vai se classificar e as outras vagas estão sendo disputadas pelo América Mineiro, pelo São Paulo. O Botafogo está mais atrás, o Botafogo tem que ganhar hoje, mas o Botafogo é um time inconstante. Ganha, perde, ganha, perde, então não dá para confiar. Então é isso, agora vamos falar das eleições. As eleições estão chegando daqui a 2 semanas. 2 semanas? Não, 3 semanas tem eleições no Fluminense. Mário Bittencourt torrando dinheiro. Ontem me falaram que ele tinha painéis de LED mostrando. Tá gastando dinheiro. Que dinheiro é esse? Eu não sei. Não está devendo pra cacete, não é ele que está botando do bolso. Não é investidor. Ele fala que tivemos investidores, tivemos um master. Eu tive vergonha de falar que ele tem um master. Porque ele falou que tinha um master quando ele tomou posse. Aí tomou posse e o master que ele conseguiu, a Betano, conseguiu 3 anos depois, quase 3 anos depois, 2 anos e meio depois. Ele conseguiu a Betano com 2 anos e meio depois, com um valor menor do que ele falou que tinha em 2018, em 2019. Ele está torrando uma grana preta para a reeleição dele, não fez o voto online e vai ser reeleito com o voto do sócio futebol. E outra coisa, até agora o Fluminense não mostrou quantos associados do futebol, sócio futebol, tem direito a voto. Porque tem que mostrar. Com certeza vão ser uns 12 mil, desses 12 mil, 9 mil são do Grande Rio. No mínimo 7.500 são da cidade do Rio de Janeiro. E ele vai ser reeleito com esse pessoal. E a chapa de oposição são 3 opositores. Todo mundo sabe que apoio a chapa do Marcelo Souto. Aliás, tem mais um nome. Mas vamos ver quem é o nome do Marcelo Souto? Foi colocado essa semana agora? Vamos lá. Viram? O Marcelo é o único camarada, é o único candidato que vem mostrando pessoas que podem fazer parte da diretoria ou que vão trabalhar em conjunto com a diretoria sem salário, mas só gente de alto gabarito. O Olim fala muito na SAF, mas não apresentou nome nenhum e dizem que o Ademar já conseguiu ter os 200 nomes para compor a chapa, para depois virarem, se for vencedora, o conselho do clube. Não sei se isso é verdade, o Fluminense tudo é tão obscuro. Eu sei que fizeram uma reunião, vou falar o que eu sei, gente, não vou falar, não sou o dono da verdade, vou falar o que eu ouvi de várias fontes. Que o Ademar quer fazer uma união da chapa, mas ele tem que ser o cabeça. Aí não houve consenso porque todo mundo quer ser cabeça, né? Mas deve ter motivo para um não querer, o outro querer, esse tipo de coisa. Eu acredito, também estou falando
por sentimento. Não conversei isso nem com o Sérgio Poggi, que é o vice do Marcelo Souto, e é meu amigo. Eu acredito que vai haver uma junção, uma união das chapas do Marcelo Souto e do Rolim. E acredito que eles vão ter mais votos que o Adhemar. E acredito também que juntando os dois vão ter os 200 nomes para poder compor a chapa e concorrer contra o Mário. Mas é uma concorrência muito injusta. O Mário não joga leve, joga muito pesado e não cumpre o que fala que vai fazer. A maior prova disso é o voto online, porque no voto online o Mário estava morto. Eu diria que no voto online, de cada 10 votos, o Mário teria um lá, de gente de fora do Rio. E o resto seria da chapa de oposição. Mas vamos aguardar. Eu só quero saber quantos candidatos, quantos sócios de futebol podem votar e quantos são do Grande Rio e quantos são do Rio. Isso é fácil. Mas até isso bobear ele vai complicar. Mas vai ser um colégio eleitoral com maioria de sócios de futebol. E acho que o Mário vai ser reeleito com sócio de futebol. O que vai ser uma coisa boa, porque param com essa palhaçada de piscineiro, churrasqueiro social e esportes olímpicos. Porque o vencedor vai ter 4, 5 mil votos. E nunca um vencedor teve 4, 5 mil votos. Sempre teve 2.000, 1.800. Agora vai ter 4, se bobear, vai ter 5, 6 mil votos. Então ninguém vai poder mais inventar essa palhaçada de piscineiro, churrasqueiro, social. Sabe, quem votou, quem elegeu foi o futebol. Aliás, como sempre foi. Só que quando o time vai mal, querem arranjar uma desculpa esfarrapada para jogar a culpa em outros e tirar o seu da reta. Vê se eu esqueci alguma coisa. Não, acho que eu falei tudo. É isso aí, gente. Quarta-feira, contra o Goiás, estarei lá. Se Deus quiser, para ver outra vitória, outra apresentação do Fluminense e mais uns gols do Cano. Porque o Cano é muito desagradável e eu estou muito à vontade de falar isso, porque eu sempre fui, no início eu era contra o Cano vir. Achei que não ia somar nada. Me dei mal. Graças a Deus me dei mal. Em compensação, sempre achei que o Natan ia ser uma merda e foi. Essa eu me dei bem. Lamentavelmente me dei bem. Seria ótimo que ele tivesse dado bem, mas ele mostrou que ele é um Natan. Um jogador de reserva que vive de quando ele apareceu há alguns anos, há quase uma década atrás no Atlético Paranaense, e ganha o dinheiro mais fácil do mundo. É reserva e ganha uma fortuna. Ainda tem bobo falando assim, dá para contratar. Quem fala que dá para contratar não sabe nem jogar botão direito. Porque esse Natan é um engodo. Mas o Cano, pena que o Cano tem 34 anos, podia ter só 29, né, pô? A gente estava com o centroavante aí por muito tempo. Mas o Fluminense tem que renovar com o Natan e tem que renovar com o Ganso por um ano. Natan e Ganso renovados por um ano. Pelo menos. No máximo 2. É isso aí, gente. Saudações tricolores, boa semana e até quarta-feira.